Michel Foucault. Arqueologia do saber. 5. Conclusão. Ao longo deste livro, você tentou, nem bem nem mal, escapar do estruturalismo ou do que se compreende, comumente, por esse nome. Acentuou que não usava seus métodos, nem seus conceitos. Que não se referia aos processos da descrição linguística. Que não tinha nenhuma preocupação com formalização. Mas o que significam tais divergências, a não ser que você fracassou em empregar o que pode haver de positivo nas análises estruturais, o que elas podem comportar de rigor e de eficácia demonstrativa, e que o domínio que você tentou abordar é rebelde a esse gênero de empreendimento, continuando sua riqueza a escapar aos esquemas em que você queria fechá-lo. Com muita desenvoltura, você mascarou sua impotência em termos de método. Apresenta-nos, agora, como uma diferença explicitamente desejada, a distância invencível que o mantém e o manterá sempre separado de uma verdadeira análise estrutural. Você não conseguiu nos enganar. É verdade que, no vazio deixado pelos métodos que você não empregou, você lançou toda uma série de noções que parecem estranhas aos conceitos hoje admitidos pelos que descrevem línguas ou mitos, obras literárias ou contos. Você falou de formações, positividades, saber, práticas discursivas. Toda uma panóplia de termos cuja singularidade e poderes maravilhosos você tinha a satisfação de sublinhar, a cada momento. Mas teria de inventar tantas extravagâncias, se não tivesse tentado valorizar, em um domínio que lhes era irredutível, alguns dos temas fundamentais do estruturalismo, e até aqueles que constituem seus postulados mais contestáveis, sua mais duvidosa filosofia. Tudo se passa como se você tivesse retido métodos contemporâneos de análise, não o trabalho empírico e sério, mas 2 ou 3 temas que são mais extrapolações destes do que princípios necessários. Foi assim que você quis reduzir as dimensões próprias do discurso, abandonar sua irregularidade específica, ocultar o que ele pode comportar de iniciativa e de liberdade, compensar o desequilíbrio que instaura na língua. Você quis fechar essa abertura. A exemplo de uma certa forma de linguística, você procurou dispensar o sujeito falante. Acreditou que se podia livrar o discurso de todas as suas referências antropológicas e tratá-lo como se jamais tivesse sido formulado por alguém, como se nunca tivesse nascido em circunstâncias particulares, como se não fosse atravessado por representações, como se não se dirigisse a ninguém. Finalmente, você aplicou-lhe um princípio de simultaneidade. Recusou-se a ver que o discurso, diversamente talvez da língua, é essencialmente histórico, que não era constituído de elementos disponíveis, mas de acontecimentos reais e sucessivos, e que não se pode analisá-lo fora do tempo em que se desenvolveu. Você tem razão. Ignorei a transcendência do discurso. Recusei-me, descrevendo-o, a relacioná-lo como uma subjetividade. Não acentuei, em primeiro lugar, e como se devesse ser a forma geral, seu caráter diacrônico. Mas tudo isso não se destinava a prolongar, além do domínio da língua, conceitos e métodos que nela tinham sido experimentados. Se falei de um discurso, não foi para mostrar que os mecanismos ou os processos da língua aí se mantinham integralmente, mas, antes, para fazer aparecer, na densidade das performances verbais, a diversidade dos níveis possíveis de análise. Para mostrar que, ao lado dos métodos de estruturação linguística, ou dos de interpretação, podia-se estabelecer uma descrição específica dos enunciados, de sua formação e das regularidades próprias do discurso. Se suspendia as referências ao sujeito falante, não foi para descobrir leis de construção ou formas que seriam aplicadas da mesma maneira por todos os sujeitos falantes, nem para fazer falar o grande discurso universal que seria comum a todos os homens de uma época. Tratava-se, pelo contrário, de mostrar em que consistiam as diferenças, como era possível que homens, no interior de uma mesma prática discursiva, falassem de objetos diferentes, tivessem opiniões opostas, fizessem escolhas contraditórias. Tratava-se, também, de mostrar em que as diferentes práticas discursivas se distinguiam umas das outras. Em suma, não quis excluir o problema do sujeito. Quis definir as posições e as funções que o sujeito podia ocupar na diversidade dos discursos. Finalmente, você pôde constatar: não neguei a história.
mantive em suspenso a categoria geral e vazia da mudança para fazer aparecerem transformações de níveis diferentes. Recuso um modelo uniforme de temporalização para descrever, a propósito de cada prática discursiva, suas regras de acúmulo, exclusão, reativação, suas formas próprias de derivação e suas modalidades específicas de conexão em sequências diversas. Não quis, portanto, levar além de seus limites legítimos o empreendimento estruturalista. Você há de convir que não empreguei uma única vez o termo estrutura em les mots et les choses. Mas deixemos as polêmicas a respeito do estruturalismo. Elas sobrevivem, com dificuldade, em regiões hoje abandonadas pelos que trabalham. Esta luta, outrora fecunda, só é conduzida agora pelos farsantes e pelos forasteiros. Por mais que você queira evitar tais polêmicas, não escapará ao problema, pois não é no estruturalismo que ele se encontra. Reconhecemos de bom grado sua justeza e eficácia. Quando se trata de analisar uma língua, mitologias, narrativas populares, poemas, sonhos, obras literárias, talvez filmes, a descrição estrutural faz com que apareçam relações que, sem ela, não poderiam ter sido isoladas. Ela permite definir elementos recorrentes, com suas formas de oposição e seus critérios de individualização. Permite estabelecer, também, leis de construção, equivalências e regras de transformação. Apesar de algumas reticências que puderam ser marcadas no início, aceitamos agora, sem dificuldade, que a língua, o inconsciente, a imaginação dos homens, obedecem a leis de estrutura. Mas o que recusamos inteiramente é o que você faz. Poder analisar os discursos científicos em sua sucessão sem relacioná-los a algo como uma atividade constituinte, sem reconhecer, até em suas hesitações, a abertura de um projeto originário ou de uma teleologia fundamental, sem reencontrar a profunda continuidade que os liga e os conduz até o ponto de onde podemos retomá-los. Poder, assim, destrinçar o devir da razão e liberar de qualquer índice de subjetividade a história do pensamento. Limitemos o debate. Admitimos que se possa falar, em termos de elementos e de regras de construção, da linguagem em geral, da linguagem de outro lugar e de outro tempo que é a dos mitos, ou ainda da linguagem, apesar de tudo um pouco estranha, que é a de nosso inconsciente ou de nossas obras. Mas a linguagem de nosso saber, que temos aqui e agora, o próprio discurso estrutural que nos permite analisar tantas outras linguagens, nós a consideramos como irredutível em sua densidade histórica. Você não pode esquecer, igualmente, que é a partir dela, de sua lenta gênese, do devir obscuro que a conduziu ao estado atual, que podemos falar dos outros discursos em termos de estruturas. Foi ela que nos deu essa possibilidade e esse direito. Ela forma a mancha cega a partir da qual as coisas, em torno de nós, se dispõem como as vemos hoje. Queremos lidar com elementos, relações e descontinuidades quando analisamos lendas indo-europeias ou tragédias de Racine. Aceitamos ainda que se dispense, sempre que possível, uma interrogação sobre os sujeitos falantes. Mas contestamos que se possam tomar como pretexto essas tentativas bem-sucedidas para fazer refluir a análise, para remontar as formas do discurso que as torna possíveis e para pôr em questão o próprio lugar de onde falamos hoje. A história das análises, onde a subjetividade se esquiva, guarda consigo sua própria transcendência. Parece-me que é justamente esse, e muito mais que na questão repisada do estruturalismo, o ponto do debate da resistência que você opõe. Permitam-me, como passatempo, é claro, porque, como você bem sabe, não tenho inclinação particular para a interpretação, dizer-lhe como compreendi seu discurso de há pouco. Claro, dizia você em surdina, estamos de agora em diante coagidos, apesar de todos os combates de retaguarda que travamos, a aceitar que discursos dedutivos sejam formalizados. Claro que devemos suportar que se descreva, não a história de uma alma, não um projeto de existência, mas a arquitetura de um sistema filosófico. Claro, não importa o que pensemos, devemos tolerar as análises que relacionam as obras literárias, não a experiência vivida de um indivíduo, mas as estruturas da língua. Claro, foi preciso que abandonássemos todos os discursos que sujeitávamos outrora à soberania da consciência.
Mas o que perdemos, já há mais de meio século, queremos recuperar em um segundo momento pela análise de todas essas análises, ou, pelo menos, pela interrogação fundamental que lhes endereçamos. Vamos perguntar-lhes de onde vêm, qual é a destinação histórica que as atravessa sem que disso se deem conta, que ingenuidade as impossibilita de ver as condições que as tornam possíveis, em que clausura metafísica se fecha seu positivismo rudimentar. Será irrelevante, finalmente, que o inconsciente não seja a extremidade implícita da consciência, como acreditávamos e afirmávamos. Será irrelevante que uma mitologia não seja mais uma visão do mundo, e que um romance seja algo diferente da vertente exterior de uma experiência vivida. Pois a razão que estabelece todas essas verdades novas, temo-la sob grande vigilância. Nem ela, nem seu passado, nem o que a torna possível, nem o que a faz nossa, escapa da limitação transcendental. Será ela, agora, e estamos firmemente decididos a jamais renunciar a isto, que colocaremos a questão da origem, da constituição inicial, do horizonte teleológico, da continuidade temporal. Será este pensamento, que hoje se efetiva como nosso, que manteremos na dominância histórico-transcendental. Isso porque, se somos obrigados a suportar, de bom ou mau grado, todos os estruturalismos, não podemos aceitar que se toque na história do pensamento que é a história de nós mesmos. Não podemos aceitar que se desfaçam todos os laços transcendentais que a ligaram, desde o século XIX, a problemática da origem e da subjetividade. A quem se aproximar da fortaleza em que nos refugiamos, mas que queremos manter solidamente, repetiremos, com o gesto que imobiliza a profanação: noli tangere. Ora, obstinei-me em avançar. Não que esteja certo da vitória, nem conte com as minhas armas. Mas porque achei que, no momento, era o essencial, libertar a história do pensamento de sua sujeição transcendental. O problema para mim não era, absolutamente, estruturalizá-la, aplicando ao devir do saber ou à gênese das ciências categorias que tinham sido testadas no domínio da língua. Tratava-se de analisar tal história em uma descontinuidade que nenhuma teleologia reduziria, antecipadamente, demarcá-la em uma dispersão que nenhum horizonte prévio poderia tornar a fechar. Deixar que ela se desenrolasse em um anonimato a que nenhuma constituição transcendental imporia a forma do sujeito. Abri-la a uma temporalidade que não prometeria o retorno de nenhuma aurora. Tratava-se de despojá-la de qualquer narcisismo transcendental. Era preciso libertá-la da esfera da origem perdida e reencontrada em que estava presa. Era preciso mostrar que a história do pensamento não podia ter o papel revelador do momento transcendental que a mecânica racional já não tem desde Kant, nem as idealidades matemáticas desde Husserl, nem as significações do mundo percebido desde Merleau-Ponty, a despeito dos esforços que foram feitos para aí descobri-lo. Creio que, no fundo, apesar do equívoco introduzido pelo aparente debate do estruturalismo, nós nos entendemos perfeitamente, isto é, entendíamos perfeitamente o que queríamos fazer. Era normal que você defendesse o direito de uma história contínua, aberta ao mesmo tempo ao trabalho de uma teleologia e aos processos indefinidos da causalidade. Mas não era para protegê-la de uma invasão estrutural que lhe desconhecesse um movimento, espontaneidade e o dinamismo interno. Você queria, na verdade, garantir os poderes de uma consciência constituinte, pois eles é que eram postos em questão. Ora, tal defesa devia ter lugar em outra cena e não no próprio local do debate. Pois, se você reconhecia em uma pesquisa empírica, em um mínimo trabalho de história, o direito de contestar a dimensão transcendental, então abria mão do essencial. Daí uma série de deslocamentos. Tratará a arqueologia como uma busca da origem dos a priori formais, dos atos fundadores, em suma, como uma espécie de fenomenologia histórica, enquanto para ela se trata, ao contrário, de libertar a história da dominação fenomenológica, e objetar-lhe, então, que ela fracassa em sua tarefa e que só descobre uma série de fatos empíricos. Depois opor à descrição arqueológica, a sua preocupação de estabelecer limiares, rupturas e transformações, o verdadeiro trabalho dos historiadores que seria o de mostrar as continuidades, enquanto, há dezenas de anos, o propósito da história não é esse, e criticar-lhe então sua indiferença em relação às empiricidades.
Depois, ainda, considerá-la como uma empresa para descrever totalidades culturais, para homogeneizar as diferenças mais manifestas e reencontrar a universalidade das formas coatoras, enquanto ela tem por propósito definir a especificidade singular das práticas discursivas, e objetar-lhe, então, diferenças, mudanças e mutações. Finalmente, designá-la como a importação, no domínio da história, do estruturalismo, se bem que seus métodos e conceitos não possam, em caso algum, se prestar à confusão, e mostrar, então, que ela não poderia funcionar como uma verdadeira análise estrutural. Todo esse jogo de deslocamentos e de incompreensões é perfeitamente coerente e necessário. Ele comportava uma vantagem secundária: poder dirigir-se em diagonal a todas as formas de estruturalismos que é preciso tolerar, e às quais já foi preciso ceder tanto, e lhes dizer: vejam a que vocês se exporiam se tocassem nos domínios que ainda são os nossos. Os procedimentos que vocês adotam, e que talvez tenham em outro lugar alguma validade, aí reencontrariam logo os seus limites. Eles deixariam escapar todo o conteúdo concreto que vocês queriam analisar. Vocês seriam obrigados a renunciar a seu empirismo prudente. E vocês cairiam, contra a vontade, em uma estranha ontologia da estrutura. Tenham, pois, a prudência de se manter nos domínios que, sem dúvida, conquistaram, mas que fingiremos, de agora em diante, haver concedido a vocês, já que nós próprios fixamos-lhes os limites. Quanto à vantagem maior, ela consiste, é claro, em mascarar a crise em que estamos envolvidos há muito tempo e cujo âmbito não para de crescer. Crise em que estão comprometidas a reflexão transcendental com a qual se identificou a filosofia desde Kant, a temática da origem, da promessa do retorno pela qual evitamos a diferença de nosso presente. Um pensamento antropológico que consagra todas as interrogações à questão do ser do homem, e permite evitar a análise da prática. Todas as ideologias humanistas. E, enfim e sobretudo, o status do sujeito. É esse debate que você sonha mascarar e de que espera, creio, desviar a atenção, prosseguindo os jogos agradáveis da gênese e do sistema, da sincronia e do dever, da relação e da causa, da estrutura e da história. Você está certo de não praticar uma metátese teórica? Suponhamos que o debate esteja onde você diz. Suponhamos que se trate de defender ou de atacar o último reduto do pensamento transcendental e admitamos que nossa discussão, agora, tenha lugar na crise de que você fala. Qual é, então, o título de seu discurso? De onde vem e de onde poderia exercer seu direito de falar? Como poderia legitimar-se? Se você não fez nada além de uma análise empírica consagrada ao aparecimento e à transformação dos discursos, se você descreveu conjuntos de enunciados, figuras epistemológicas, as formas históricas de um saber, como pode escapar à ingenuidade de todos os positivismos? Como sua empresa poderia valer contra a questão da origem e o recurso necessário a um sujeito constituinte? Mas se você pretende abrir uma interrogação radical, se você quer colocar seu discurso no nível em que nós próprios nos colocamos, você bem sabe que ele entrará em nosso jogo e que prolongará, por sua vez, a dimensão de que tenta, contudo, se libertar. Ou não nos atinge, ou nós o reivindicamos. De qualquer maneira, você é obrigado a nos dizer o que são esses discursos que você se obstina, há 10 anos, em pesquisar, sem nunca ter tomado cuidado de estabelecer sua identidade. Em uma palavra, que são eles? História ou filosofia? Mais do que suas objeções de há pouco, essa questão, confesso, me embaraça. Ela não me surpreende inteiramente. Entretanto, gostaria, ainda há algum tempo, de mantê-la suspensa. Que no momento, e sem que eu possa ainda prever um fim, meu discurso, longe de determinar o lugar de onde fala, evita o solo em que se poderia apoiar. É um discurso sobre discursos, mas não pretende neles encontrar uma lei oculta, uma origem recoberta que só faltaria libertar. Não pretende tampouco estabelecer, por si mesmo e a partir de si mesmo, a teoria geral da qual eles seriam os modelos concretos. Trata-se de desenvolver uma dispersão que nunca se pode conduzir a um sistema único de diferenças, e que não se relaciona a eixos absolutos de referência. Trata-se de operar um descentramento que não permite o privilégio a nenhum centro.
Tal discurso não tem por papel dissipar o esquecimento, reencontrar no âmago das coisas ditas, e onde elas se calam, o momento de seu nascimento, quer se trate de sua criação empírica ou do ato transcendental que lhes dá origem. Não tenta ser recolhimento do originário ou lembrança da verdade. Tem, pelo contrário, de fazer as diferenças, constituí-las como objeto, analisá-las e definir seu conceito. Ao invés de percorrer o campo dos discursos para refazer, por sua conta, as totalizações suspensas, ao invés de procurar, no que foi dito, o outro discurso oculto, que permanece o mesmo, ao invés, portanto, de ele fazer, sem interrupção, de alegoria e de tautologia, opera sem cessar as diferenciações. É diagnóstico. Se a filosofia é memória ou retorno da origem, o que faço não pode, de modo algum, ser considerado como filosofia, e se a história do pensamento consiste em tornar a dar vida a figuras semi-apagadas, o que faço não é, tampouco, história. Do que você acaba de dizer, deve-se reter, pelo menos, que sua arqueologia não é uma ciência. Você a deixa flutuar, com o status incerto de uma descrição, ou ainda, sem dúvida, um desses discursos que queria passar por alguma disciplina em estado de esboço, o que traz para seus autores a dupla vantagem de não ter de fundamentar sua cientificidade explícita e rigorosa, e de abri-la a uma generalidade futura que a liberta dos acasos de seu nascimento. Ainda um desses projetos que se justificam pelo que não são, adiando sempre para mais tarde o essencial de sua tarefa, o momento de sua verificação e o posicionamento definitivo de sua coerência. Ainda uma dessas fundações, como tantas que foram anunciadas desde o século XIX. Pois sabemos que, no campo teórico moderno, o que se gosta de inventar não são sistemas demonstráveis, mas disciplinas cuja possibilidade se abre, cujo programa se delineia e cujo futuro e destino se confiam aos outros. Ora, apenas acabado o esboço de seu desenho, eis que elas desaparecem com seus autores. Assim, o campo que deveriam gerir permanece estéril para sempre. É certo que jamais apresentei a arqueologia como uma ciência, nem mesmo como os primeiros fundamentos de uma ciência futura. Em vez de traçar o plano de um edifício a ser construído, dediquei-me a fazer o esboço, reservando-me o direito de fazer muitas correções, do que realizara por ocasião de pesquisas concretas. A palavra arqueologia não tem valor de antecipação. Designa somente uma das linhas de abordagem para a análise das performances verbais. Especificação de um nível, ou do enunciado e do arquivo. Determinação e esclarecimento de um domínio. As regularidades enunciativas, as positividades. Emprego de conceitos como os de regra de formação, derivação arqueológica, a priori histórico. Mas, em quase todas as suas dimensões e em quase todas as suas arestas, a empresa relaciona-se às ciências, a análises de tipo científico ou a teorias que respondem a critérios de rigor. Ela tem, inicialmente, relação com ciências que se constituem estabelecem suas normas no saber arqueologicamente descrito e que são para ela ciências objetos tanto quanto já o foram a anatomia patológica, a filologia, a economia política, a biologia. Ter relação, também, com formas científicas de análise de que se distingue, seja pelo nível, seja pelo domínio, seja pelos métodos, e das quais está próxima conforme linhas características de divisão. Criticando, na massa das coisas ditas, o enunciado definido como função de realização da performance verbal, ela se destaca de uma pesquisa que teria como campo privilegiado a competência linguística. Enquanto tal descrição constitui um modelo gerador para definir a aceitabilidade dos enunciados, a arqueologia tenta estabelecer regras de formação para definir as condições de sua realização. Daí um certo número de analogias, mas também de diferenças, em particular no que se refere ao nível possível de formalização, entre essas duas modalidades de análise. De qualquer forma, para a arqueologia, uma gramática gerativa representa o papel de uma análise conexa. Além disso, as descrições arqueológicas, em seu desenrolar e nos campos que percorrem, articulam-se com outras disciplinas, procurando definir, fora de qualquer referência a uma subjetividade psicológica ou constituinte, as diferentes posições de sujeito que os enunciados podem implicar. A arqueologia atravessa uma questão que é colocada, hoje, pela psicanálise.
tentando fazer aparecer as regras de formação dos conceitos, os modos de sucessão, encadeamento e coexistência dos enunciados. Ela se depara com o problema das estruturas epistemológicas, estudando a formação dos objetos, os campos nos quais emergem e se especificam, estudando também as condições de apropriação dos discursos, se depara com a análise das formações sociais. Trata-se, para a arqueologia, de espaços correlativos. Finalmente, na medida em que é possível constituir uma teoria geral das produções, a arqueologia, como análise das regras características das diferentes práticas discursivas, encontrará o que se poderia chamar sua teoria envolvente. Se situa a arqueologia entre tantos outros discursos que já estão constituídos não é para fazer cora que se beneficie, como quer por contiguidade e contágio, de um status que ela não seria capaz de dar a si mesma. Não é para dar-lhe um lugar definitivamente delineado em uma constelação imóvel, mas para revelar, com o arquivo, as formações discursivas, as positividades, os enunciados e suas condições de formação, um domínio específico que não constitui, ainda, objeto de nenhuma análise, pelo menos no que ele pode ter de particular e de irredutível às interpretações e às formalizações. Mas nada me garante antecipadamente, no ponto de demarcação ainda rudimentar em que estou agora, que ele permanecerá estável e autônomo. Afinal, seria possível que a arqueologia não fizesse nada além de representar o papel de um instrumento que permite articular, de maneira menos imprecisa do que no passado, a análise das formações sociais e as descrições epistemológicas, ou que permite unir uma análise das posições do sujeito a uma teoria da história das ciências, ou que permite situar o lugar de entrecruzamento entre uma teoria geral da produção e uma análise gerativa dos enunciados. Poderia ser revelado, finalmente, que a arqueologia é o nome dado a uma certa parte da conjuntura teórica de hoje. Se esta conjuntura dá lugar a uma disciplina individualizável, cujos primeiros caracteres e limites globais se esboçariam aqui, ou se ela suscita um feixe de problemas cuja coerência atual não impede que possam ser, mais tarde, retomados em outra situação, de modo diferente, em um nível mais elevado ou segundo métodos diversos, isso eu não saberia dizer no momento. E na verdade, a decisão, sem dúvida, não cabe a mim. Aceito que meu discurso se apague como a figura que conseguiu trazê-lo até aqui. Você mesmo faz um estranho uso da liberdade que contesta nos outros, pois você se dá a todo o campo de um espaço livre que se recusa até mesmo a qualificar. Mas será que se esquece do cuidado que tomou para enquadrar o discurso dos outros em sistemas de regras? Será que se esquece de todas as equações que descrevia com meticulosidade? Você não tirou dos indivíduos o direito de intervir pessoalmente nas positividades em que se situam seus discursos. Você prendeu a menor de suas palavras a obrigações que condenam ao conformismo a menor de suas inovações. Você considera a revolução fácil quando se trata de si mesmo, mas difícil quando se trata dos outros. Seria melhor, sem dúvida, se você tivesse uma consciência mais clara das condições sob as quais fala, mas, em compensação, mais confiança na ação real dos homens e em suas possibilidades. Receio que você esteja cometendo um duplo erro a respeito das práticas discursivas que tentei definir e a propósito da parte que você mesmo reserva à liberdade humana. As positividades que tentei estabelecer não devem ser compreendidas como um conjunto de determinações que se impõem do exterior ao pensamento dos indivíduos ou que moram em seu interior como que antecipadamente. Elas constituem um conjunto das condições segundo as quais se exerce uma prática, segundo as quais essa prática dá lugar a enunciados parcial ou totalmente novos, segundo as quais, enfim, ela pode ser modificada. Trata-se menos dos limites colocados à iniciativa dos sujeitos que do campo em que ela se articula, sem constituir seu centro, das regras que emprega, sem que as tenha inventado ou formulado, das relações que lhe servem de suporte, sem que ela seja seu resultado último, ou seu ponto de convergência. Trata-se de revelar as práticas discursivas em sua complexidade e em sua densidade. Mostrar que falar é fazer alguma coisa, algo diferente de exprimir o que se pensa, de traduzir o que se sabe e, também, de colocar em ação as estruturas de uma língua.
Mostrar que somar um enunciado a uma série pré-existente de enunciados é fazer um gesto complicado e custoso que implica condições, e não somente uma situação, um contexto, motivos, e que comporta regras, diferentes das regras lógicas e linguísticas de construção. Mostrar que uma mudança, na ordem do discurso, não supõe ideias novas, um pouco de invenção e de criatividade, uma mentalidade diferente, mas transformações em uma prática eventualmente nas que lhe são próximas e em sua articulação comum. Longe de mim negar a possibilidade de mudar o discurso. Tirei dele o direito exclusivo e instantâneo à soberania do sujeito. De minha parte, queria, para terminar, fazer-lhe uma pergunta. Que ideia você tem da mudança e, digamos, da revolução, pelo menos na ordem científica e no campo dos discursos, se a liga aos temas do sentido, do projeto, da origem e do retorno, do sujeito constituinte, em suma, a toda a temática que garante à história a presença universal do Logos? Que possibilidade lhe dá, se a analisa conforme metáforas dinâmicas, biológicas, evolucionistas, nas quais, habitualmente, se dissolve o problema difícil e específico da mutação histórica? Mais precisamente ainda, que status político pode dar ao discurso se nele só vê uma transparência diminuta que cintila por um instante no limite das coisas e dos pensamentos? A prática do discurso revolucionário e do discurso científico na Europa, há 200 anos, não o liberou da ideia de que as palavras são vento, um sussurro exterior, o ruído de asas que mal ouvimos na seriedade da história? Ou será preciso imaginar que, para recusar essa lição, você se obstinou a desconhecer as práticas discursivas em sua existência própria, e que queria manter contra ela uma história do espírito, dos conhecimentos da razão, das ideias ou das opiniões? Qual é, pois, o medo que o faz responder em termos de consciência, quando lhe falam de uma prática, de suas condições, de suas regras, de suas transformações históricas? Qual é, pois, ó, medo que o faz procurar, além de todos os limites, as rupturas, os abalos, as escansões, o grande destino histórico transcendental do Ocidente? A essa questão, estou certo de que a única resposta é política. Mantenhamo-la, por enquanto, em suspenso. Talvez seja necessário retomá-la logo e de outro modo. Este livro foi feito apenas para afastar algumas dificuldades preliminares. Tanto quanto qualquer outra pessoa, sei o que podem ter de ingratas, no sentido estrito do termo, as pesquisas de que falo e que empreendo há 10 anos. Sei o que pode haver de árido no fato de tratar os discursos não a partir da doce, muda e íntima consciência que aí se exprime, mas de um obscuro conjunto de regras anônimas. O que há de desagradável em fazer aparecer os limites e as necessidades de uma prática no lugar em que tínhamos o hábito de ver desenrolarem-se, em pura transparência, os jogos do gênio e da liberdade. O que há de provocante em tratar como um feixe de transformações essa história dos discursos que era animada, até aqui, pelas metamorfoses tranquilizadoras da vida ou a continuidade intencional do vivido. Enfim, considerando-se o que cada um quer colocar, pensa colocar de si mesmo em seu próprio discurso, quando tenta falar, o que há de insuportável em recortar, analisar, combinar, recompor todos os textos que agora voltam ao silêncio, sem que neles jamais se desenhe o semblante transfigurado do autor. Como tantas palavras acumuladas, tantas marcas depositadas em tantas folhas de papel e oferecidas a inúmeros olhares, um zelo tão grande para mantê-las além do gesto que as articula, uma piedade tão profunda destinada a conservá-las e inscrevê-las na memória dos homens, tudo isso para que não reste nada da pobre mão que as traçou, da inquietude que nelas procurava acalmar-se, e da vida acabada que só tem a elas, daqui por diante, para sobreviver. O discurso, em sua determinação mais profunda, não seria rastro. E seu murmúrio não seria o lugar das imortalidades sem substância. Seria preciso admitir que o tempo do discurso não é o tempo da consciência levado às dimensões da história, ou o tempo da história presente na forma da consciência? Seria preciso que eu supusesse que em meu discurso não está em jogo minha imortalidade. E que falando dele não conjuro minha morte, mas a estabeleço ou, antes, suprimo toda a interioridade nesse exterior que é tão indiferente à minha vida e tão neutro que não estabelece diferença entre minha vida e minha morte. Eu compreendo bem o mal-estar de todos esses
Foi, sem dúvida, muito doloroso para eles reconhecer que sua história, sua economia, suas práticas sociais, a língua que falam, a mitologia de seus ancestrais, até as fábulas que lhes contavam na infância, obedecem a regras que não se mostram inteiramente à sua consciência. Eles não desejam ser privados, também e ainda por cima, do discurso em que querem poder dizer, imediatamente, sem distância, o que pensam, creem ou imaginam. Vão preferir negar que o discurso seja uma prática complexa e diferenciada que obedece a regras e a transformações analisáveis, a ser destituídos da frágil certeza, tão consoladora, de poder mudar, se não o mundo, se não a vida, pelo menos seu sentido, pelo simples frescor de uma palavra que viria apenas deles mesmos e permaneceria o mais próximo possível da fonte, indefinidamente. Tantas coisas em sua linguagem já lhes escaparam. Eles não querem mais que lhes escape. Além disso, o que dizem, esse pequeno fragmento de discurso, falado ou escrito, pouco importa, cuja débil e incerta existência deve levar sua vida mais longe e por mais tempo. Não podem suportar, e os compreendemos um pouco, ouvir dizer: o discurso não é a vida. Seu tempo não é o de vocês. Nele, vocês não se reconciliarão com a morte. É possível que vocês tenham matado Deus sob o peso de tudo o que disseram. Mas não pensem que farão, com tudo o que vocês dizem, um homem que viverá mais que ele.